Eu tinha medo de voltar para casa, mas ninguém acreditava quando eu dizia isso. Não sou criança. Tenho 34 anos. Sou engenheiro de software em São Paulo. Pago minhas contas. Sou considerado racional demais até. Mesmo assim, toda vez que eu descia do metrô à noite, via, lá no fim da rua, o prédio cinza onde moro, sentia o mesmo aperto no peito que sentia entrando na antiga casa da minha avó em Minas, onde diziam que o corredor guardava coisas. A diferença é que naquela época, eu podia simplesmente não dormir lá. Agora o financiamento estava no meu nome. E de alguma forma que não conseguia explicar, eu tinha certeza de que o apartamento não queria que eu fosse embora. Comprei o AP 82 do edifício Jardim das Laranjeiras, 6 meses depois da morte da minha mãe. Era um prédio dos anos 90, nada demais. 8 andares, garagem apertada, hall com planta artificial, cheiro de desinfetante cítrico. A corretora me mostrou o apartamento num sábado ensolarado. Janelas abertas, luz entrando bonita na sala. Ela falava de insolação, ventilação cruzada, potencial de reforma. Mas o que me convenceu não foi nada disso. Foi a varanda. Um retângulo de 2 metros com vista para um mar de prédios e um pedacinho de céu. Aqui dá para respirar, pensei. Eu ainda não sabia que à noite a varanda parecia respirar por conta própria. No começo foi só estranheza. A porta da varanda rangia sempre às 3 da manhã, mesmo trancada. As plantas que eu comprava morriam em poucos dias, todas, mesmo eu seguindo à risca as instruções. Objetos mudavam de lugar de forma sutil. Eu culpava meu cansaço, meu luto, qualquer coisa. Até a noite em que vi, no reflexo do vidro, alguém passando atrás de mim, dentro do apartamento, quando eu morava sozinho. Eu estava na varanda fumando, coisa que só faço quando a ansiedade aperta. A cidade lá embaixo era um monte de luzes piscando. O vidro da porta refletia minha silhueta meio apagada. Foi quando, no canto do vidro, vi uma sombra passar por trás de mim, vindo do corredor em direção à cozinha. Não era reflexo de carro, não era sombra de árvore. Era um corpo. Um movimento típico de alguém que caminha sem pressa, familiar com o espaço. Virei tão rápido que quase tropecei. A sala estava vazia. A cozinha silenciosa. Luz do teto acesa, geladeira fazendo o barulho usual. Nenhuma porta aberta, nenhuma cortina mexendo. Fiquei parado no meio da sala, coração batendo tão forte que doía. Tem alguém aí? Perguntei, ridículo. Nada respondeu. Só o trânsito distante. Passei o resto da noite sem dormir, claro. No dia seguinte, em vez de marcar psiquiatra, cometi o erro de jogar Apartamento Assombrado São Paulo Relatos no Google. Passei horas lendo relatos de gente que ouvia passos, vozes, sentia cheiros. Quanto mais eu lia, mais percebia um padrão. Ninguém acreditava nelas. Pensei em fechar o notebook e seguir minha vida, mas algo me cutucava. Escrevi na barra de busca: Edifício Jardim das Laranjeiras. O terceiro resultado era uma notícia de 10 anos atrás, de um portal local. Homem desaparece em prédio da Zona Sul. Polícia investiga. A foto mostrava a fachada do meu prédio com fita amarela de isolamento. Cliquei. O texto era curto. O morador, Pedro Azevedo, 31 anos, visto pela última vez entrando no elevador às 23h47, no térreo. As câmeras mostravam ele saindo no 8º andar, o meu andar. Depois nada. Nunca chegou ao apartamento, nunca foi visto saindo. Não havia sinais de luta, nem arrombamento. Suspeita-se que tenha deixado o país, dizia a matéria, como se isso fosse explicação automática para sumiço sem registro. Meu estômago se revirou. Rolei a página até encontrar o número do apartamento. Morador do 82. Fechei o notebook com força. Eu tinha acabado de comprar o apartamento de um desaparecido. Naquela mesma semana decidi contar isso pro síndico, seu Álvaro. Um senhor de cabelos brancos que mora no 42 desde que o prédio foi construído. Ele ouviu com paciência.
sentado na cadeirinha da portaria. Esse caso aí foi uma tristeza, viu? Ele disse. O rapaz era calado, mas educado. Trabalhava com computador também. Um dia sumiu. A polícia veio, olhou tudo. Não acharam nada. Depois o banco retomou o apartamento. Ficou uns anos vazio. Até você aparecer. O senhor nunca sentiu nada estranho lá em cima? Arrisquei. Ele me encarou por uns segundos, pesando as palavras. Estranho a gente sente em tudo quanto é lugar, meu filho. O importante é não dar nome para tudo que arrepia a nuca. Se você começa a conversar com o prédio, ele responde. Na época achei que era só jeito poético de dizer, não alimenta a paranoia. Hoje já não tenho tanta certeza. As coisas pioraram aos poucos. Eu começava a acordar exatamente às 3h17 todas as noites. Sem despertador, sem barulho. Sempre com a mesma sensação. Alguém estava de pé ao lado da cama, me olhando. Nunca via nada quando acendia a luz. Mas o ar perto da porta parecia mais frio. Um dia, para provar para mim mesmo que era coisa da minha cabeça, decidi ficar de olhos fechados quando acordasse nesse horário. Deixei o celular virado para baixo. Decidi não me mexer. O corpo tremia, mas tentei respirar fundo. Às 3h17, como se um relógio invisível dentro de mim disparasse, acordei. Não abri os olhos. Senti o colchão ceder levemente, como se alguém tivesse sentado na beirada da cama, perto dos meus pés. O peso era real. A mola antiga fez o mesmo rangido que fazia quando eu sentava ali para calçar o tênis. Tudo em mim queria levantar, gritar, acender a luz. Forcei-me a ficar imóvel. Foi então que senti uma mão encostar na minha perna, por cima do cobertor. Não era toque forte, nem violento. Era leve, como quem checa se você está ali. A mão subiu devagar até a altura do meu joelho. Parou. Os dedos estavam gelados, um frio que não era de ar-condicionado. Era de ausência de sangue. Abri os olhos num tranco. A luz do poste da rua entrava pelas frestas da cortina. Não havia ninguém sentado na cama. O cobertor, porém, tinha um vinco exatamente onde o peso estivera. Passei a mão ali. O tecido estava frio. Mais frio do que o resto. Não voltei a dormir. Às 7 desci para o trabalho parecendo um zumbi. Passei o dia inteiro tentando achar explicação lógica. Encolhimento do cobertor, medo, sonho lúcido. À noite, exausto, comprei uma garrafa de vinho. Bebia na varanda olhando o céu anêmico e repetia para mim mesmo que eu só estava com a cabeça bagunçada desde a morte da minha mãe, que juntava luto antigo com um caso de desaparecimento alheio. A virada aconteceu num domingo, quando decidi finalmente abrir o armário embutido do quarto de serviço. Eu vinha adiando isso desde a mudança. Era um armário fundo de madeira escura que ocupava a parede inteira, com dobradiças que pareciam não ser abertas há séculos. Sempre que eu passava pelo corredor e via aquela porta, tinha a sensação de que ela olhava de volta. Peguei uma chave de fenda, forcei a fechadura até ceder. A porta abriu com um estalo. Um cheiro de madeira úmida e papel velho saiu de dentro, me acertando como um soco. Iluminei com o celular. Nada demais. Prateleiras vazias, algumas marcas de caixas antigas. Mas no fundo, encostado na parede, havia algo que não combinava com o resto. Uma mochila preta, de tecido meio desbotado, com um adesivo colado numa das alças. Pedro A. Quase deixei o celular cair. Puxei a mochila para fora, as mãos tremendo. Dentro achei documentos. Carteira de identidade e cartão de banco. Crachá de uma empresa de tecnologia. Um livro de Java com dedicatória. Para o Pedro, que sempre corrige meus bugs. Ana. Havia também um caderno de capa azul, com um elástico segurando. Abri na primeira página. Havia datas, anotações de trabalho, listas de tarefas. Até que, umas 20 páginas adiante, os conteúdos começaram a mudar. A letra continuava a mesma, mas os temas.
Ouvi passos no corredor às 3h17. Não era visível. O andar inteiro estava em silêncio. O armário do quarto de serviço bateu sozinho. Quando abri, havia menos espaço lá dentro do que antes. O espelho da sala me mostrou entrando antes de eu chegar na porta. Cada anotação vinha acompanhada de um horário. 3h17 aparecia toda hora. Lá pelo meio do caderno, uma página inteira estava escrita com uma frase só, repetida linha após linha. O apartamento não quer me deixar sair. Senti um nó na garganta. Era como se eu estivesse lendo meu próprio futuro escrito com 10 anos de antecedência. Continuei virando as páginas, apesar da vontade crescente de guardar tudo e fingir que nunca tinha visto. Mais adiante, encontrei uma anotação que me fez gelar. 30 de maio. Olhei pela janela do corredor e contei os andares pela fachada. Pela conta, estou morando no 9º, mas o elevador diz 8º. Onde enfiaram o andar que falta? Fechei o caderno na hora. Não era possível que duas pessoas, em épocas diferentes, tivessem a mesma sensação de que o prédio tinha mais andares do que mostrava. Passei aquela noite com o caderno aberto na mesa da sala, relendo as últimas páginas. A última data registrada por Pedro era o dia anterior ao desaparecimento mencionado na notícia. Talvez a única forma de entender seja não sair. Se eu desaparecer, o prédio vai admitir ou vai me reaproveitar? A frase seguinte estava pela metade, como se tivesse sido interrompido. Se alguém estiver lendo isso um dia, presta atenção na varanda. A varanda respira. A frase terminava com um risco abrupto de caneta, descendo pela página. Levantei devagar e fui até a varanda, como se fosse puxado por um fio. A noite estava abafada, mas um vento frio atravessou o espaço quando abri a porta. Encostei as mãos no parapeito, olhei para baixo. 8 andares de altura até o chão. Abaixo, carros estacionados, um jardim murcho, o portão da garagem. Olhei para cima. E foi aí que notei algo que nunca tinha parado para observar. Pela contagem das janelas e sacadas, meu andar parecia estar um acima do número do botão do elevador. Como se existisse um andar 8,5. Um platô invisível entre lajes. Voltei para dentro, o coração disparando. Sentei no chão da sala com o caderno do Pedro no colo, a mochila aberta, os documentos espalhados. Pela primeira vez, considerei seriamente sair dali naquela mesma noite, ligar pro banco, perder dinheiro, o que fosse. Mas uma parte de mim, teimosa, não aceitou. Se o apartamento queria tanto me manter ali, eu queria saber por quê. Comecei a testar limites. Dormi uma noite no sofá da sala, outra no quarto de serviço, outra na varanda com colchão inflável. Em todos os lugares, acordei às 3h17. Em todos, ouvi algum tipo de ruído vindo do quarto principal. No guarda-roupa, cabides batiam levemente. No banheiro, a porta do armário sob a pia rangia. Era como se o apartamento, irritado por eu fugir da cama, marcasse sua presença em qualquer lugar que eu tentasse ocupar. Na semana seguinte, marquei uma consulta com uma psicóloga indicada por um colega. Contei metade da história. Falei de insônia, da morte da minha mãe, de ansiedade. Não falei de mãos geladas na cama, nem de andar fantasma. Ela sugeriu que eu escrevesse um diário, para organizar pensamentos. Ri por dentro. Eu já tinha um diário de alguém que sumiu. Talvez o prédio gostasse desse tipo de coisa. Na volta para casa, decidi fazer algo que vinha adiando. Descer na portaria e pedir as gravações de câmera da noite anterior. Tadeu puxou as imagens do elevador e do hall. "O senhor quer ver o que exatamente?" Ele perguntou. "Só colocar um horário aleatório, sei lá. 3 da manhã. Respondi, tentando parecer casual. Ele deu play. Às 3h15, a câmera mostrava o hall vazio. Às 3h17,
O painel do elevador acendeu. O elevador subiu do térreo ao 8º, parou, ficou com a porta fechada. Ninguém entrou, ninguém saiu. Às 13h19, desceu pro térreo de novo. Nenhuma alma viva em quadro. É erro do sensor, essas coisas. Tadeu disse, mudando de assunto rápido demais. Subi com a imagem daquele elevador, levando ninguém na cabeça. Quando cheguei ao meu andar, a porta do apartamento 81 estava entreaberta. Eu nunca vi aquele vizinho direito. Só ouvi às vezes música baixa. Bati de leve. Vizinho, tudo bem? Um rosto apareceu pela fresta. Um homem de uns 40 e poucos anos, olheiras profundas, olhos muito abertos. Você é do 82, né? Ele perguntou. Sou, Gustavo. Ele abriu mais a porta e fez sinal para eu entrar. O apartamento dele era o espelho do meu, mas com outra energia. Mais escuro, menos móvel, uma TV enorme ligada num programa qualquer sem som. Você sente também? Ele perguntou sem rodeios. Sinto o quê? Esse negócio de acordar no mesmo horário, de sentir que o quarto ficou menor, de ouvir barulho de mudança sem ter caminhão na rua. Ele falava rápido, como quem precisa despejar, engolia em seco. Sim, admiti. Ele soltou um riso nervoso. Achei que eu tava ficando maluco, mas não posso me mudar. Tô atolado, divórcio, pensão. Aí outro dia, fui na prefeitura ver planta do prédio. Tinha uma versão antiga com um andar técnico entre o 8 e o 9. Na nova sumiu. Sabe o que o cara lá falou? Quando a gente apaga andar no papel é como se nunca tivesse existido. Ele fez aspas com os dedos. Só que aqui continua existindo. Em algum lugar entre a gente e o teto. Contei pra ele sobre o caderno do Pedro, sobre o desaparecimento. Ele ouviu em silêncio, depois perguntou. E você vai fazer o quê? Olhei para a parede que separava nossos apartamentos. Ela parecia perfeitamente comum. Mas eu sabia que se encostasse o ouvido, talvez ouvisse mais do que encanamento. Ainda não sei, respondi. Naquela noite, decidi que antes de qualquer decisão, precisava fazer algo simples. Passar uma noite fora. Em qualquer lugar. Casa de amigo, hotel, não importa. Só para confirmar se os 13 e 17 eram coisa minha ou do endereço. Arrumei uma mochila, desliguei tudo, trancai o apartamento e desci. Quando cheguei na calçada, parei. Olhei para cima. As janelas do meu andar estavam todas apagadas, como era de se esperar. O prédio parecia um bloco inofensivo de concreto. Dei 2 passos para longe. Meu celular vibrou. Número desconhecido. Alô? Atendi. Do outro lado, o mesmo silêncio cheio que eu já tinha ouvido em outras linhas. Depois uma voz masculina, quase igual à minha, mas não exatamente, sussurrou. Você acha mesmo que dormir em outro CEP muda o número do andar? A ligação caiu. Fiquei parado com o telefone na mão, o mundo girando devagar. Voltei pro prédio. Subi de novo. Entrei no apartamento. A porta rangeu como se estivesse aliviada. Naquela madrugada, às 13h17, acordei com algo diferente. Não era peso na cama, não era mão gelada, era cheiro. Um cheiro forte de cigarro e café, misturado com o perfume que minha mãe usava. Levantei meio zonzo, segui o cheiro até a sala. A varanda estava aberta, cortina balançando. Encostado no parapeito, um homem, de costas, camiseta cinza, cabelo curto. A silhueta era familiar de um jeito incompreensível. Pedro, arrisquei. Ele se virou devagar. O rosto parecia o meu, alguns anos antes. Olheiras, a mesma marca de expressão na testa. Mas os olhos eram de alguém que passou tempo demais em lugar sem janela. Eu só queria saber se deu certo para alguém, ele disse. Se alguém conseguiu morar aqui sem ser consumido. Engoli em seco. Eu ainda tô aqui. Ele balançou a cabeça. Estar não é a mesma coisa que conseguir sair. Você morreu? A pergunta saiu crua.
Ele deu de ombros. Depende do ponto de vista. Pro banco, eu sou inadimplente. Pra polícia, desaparecido. Pro prédio, sou mais um andar. Um vão. Um espaço que não fechou. A varanda parecia menor com ele ali. O céu mais baixo. Por que eu? Perguntei. Ele olhou para a sala atrás de mim, pro corredor, pro quarto. Porque você veio com a casa quebrada por dentro. Perdeu sua mãe. Se enfiou num lugar que adora gente assim. Cheia de buracos, querendo estrutura. Ficamos em silêncio. Eu ouvi o barulho distante da avenida. Um cachorro latindo em outro prédio. O tic-tac do relógio na cozinha. Tem como sair? Perguntei finalmente. Ele sorriu. Um sorriso triste. Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é: tem como não entrar mais fundo? Antes que eu respondesse, uma rajada de vento entrou pela varanda. Forte demais para a noite parada que fazia. O cheiro de cigarro sumiu. Quando abri os olhos, estava sozinho. A porta da varanda bateu devagar, como se fechasse sozinha. Hoje conto essa história não porque tenha encontrado uma solução, mas porque ela continua acontecendo. Ainda moro no 82. Ainda acordo às 3h17 às vezes. Mas agora conto até 10, respiro profundo e digo em voz baixa: eu sei que você está aí, mas eu não sou o seu. Às vezes o apartamento range, às vezes as paredes estalam. Mas até agora, ele não respondeu. Ou respondeu de um jeito que não entendi. Aprendi que em prédios como o meu, os desaparecidos não vão exatamente embora. Eles se tornam parte da planta. Uma coluna que ninguém lembra porque está ali. Um desnível no piso. Um arquivo no armário que ninguém abre. E que alguns endereços não são apenas onde a gente mora. São coisas que, se a gente deixar, começam a morar na gente também. Quando amigos comentam que o aluguel está caro e pensam em financiar um apartamento antigo porque é mais barato, eu só pergunto uma coisa: você já perguntou por que ficou mais barato? Eles riem, acham que é piada. E eu rio junto, porque é mais fácil. O resto eu guardo pra mim. E pro prédio. Porque goste eu ou não, nós dois agora sabemos que, em algum lugar entre o 8º e o 9º andar, tem um espaço que não aparece no botão do elevador, mas aparece em tudo que eu sonho quando fecho os olhos.